Voltamos agora para o nosso segundo bloco, que a gente está falando sobre a aposentadoria do médico, trazendo várias dicas, várias orientações. Se você não assistiu o primeiro bloco, recomendo, volte, assista, você vai ver muitas dicas, muitas informações importantes que vão ajudar você, médico, acadêmico e a toda a sociedade a entender melhor um tema tão amplo e importante na nossa vida. E vamos começar agora trazendo uma pergunta que a doutora Cláudia trouxe muito importante no último bloco, não é, doutora Cláudia? Rosângela, e falando de previdência, a gente não cansa, né, de falar, o assunto é muito interessante, muito intrigante. E, assim, essa questão do jovem médico que está agora começando a sua carreira, todo empolgado, atendendo aí os seus pacientes, dando o melhor de si, né? E tem que pensar também nele. Ele já começa numa residência médica, trabalhando também, jovem. É, a gente tem se preocupado com esse tipo de médico que não pensa na aposentadoria. Então, nós queríamos inspirar esse novo médico a pensar em se aposentar. Mas como assim, né? Estou começando agora, já vou querer me aposentar? Não, em planejar a sua aposentadoria, porque todos têm um direito ao descanso. Então, isso vai vir o quê? Com o planejamento. E quanto mais você planejar, melhor você vai descansar no tempo certo. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta à doutora Kátia, doutor Reinaldo, de como esse jovem médico deve se comportar desde o início para que não perca nenhum benefício. A Seguridade Social não é só aposentadoria. O Verdade. jovem médico Sim. precisa pensar na questão social, de proteção social, né? A médica precisa de pensar na licença maternidade, né? Ele precisa de pensar no auxílio incapacidade. Então, eu quero frisar muito que a previdência não é só aposentadoria, é um sistema de seguridade social. Então, o jovem médico, ele não tem que pensar principalmente, não só na aposentadoria, mas também nesse sistema de seguridade social, que é se ele precisar de ter uma doença, um acidente, ou uma maternidade, uma paternidade também, ele vai ter esse seguro social, né? E aí, doutor Reinaldo vai te falar sobre essa questão da residência. Hoje, doutora Cláudia e Rosângela, a gente sabe o seguinte, que o sistema ele é contributivo, toda a vida ele foi contributivo, né? Até um determinado período, o residente ele contribuía como profissional autônomo, ou seja, ele recebia a bolsa dele, ele contribuía se ele tivesse vontade, se ele desejasse, ele ia lá fazer a inscrição no INSS, então ele fazia o seu recolhimento. Até 2003, Até né? 2003. Depois, veio uma lei que tornou obrigatório. Então, a residência ela passou por uma reformulação, uma questão de regulamentação, legislação, e agora a contribuição previdenciária ela já é descontada automaticamente na bolsa do residente. Então, a gente acaba com um problema do médico residente, que antes ele contribuía enquanto autônomo, ou facultativo, e agora ele já é recolhido diretamente na bolsa. Ele não tem nem a opção, né? Então, quando ele recebe a bolsa já vem com o desconto do INSS. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o médico que está começando a carreira, ele não fica só na residência. Ele faz lá 60 horas de residência, mais N plantões, né? Seja como a PJ, seja como um contratado de uma instituição, seja pegando plantões. Ele tem que entender o seguinte, nós temos um teto de recolhimento para o INSS. Então, ele tem que pensar o seguinte, se ele tem um recolhimento já na bolsa dele de residente, ele tem que complementar esse valor da contribuição previdenciária com os outros vínculos até atingir o teto do INSS. Hoje está em torno de R$ 1.600, que é o valor máximo que ele pode contribuir. É muito comum, Rosângela, já aconteceu o seguinte, ele recolhe lá R$ 500 como residente, e aí ele trabalha em 3 outros hospitais, cada um recolhe lá R$ 900 dele, porque ele já ganha ali mais de R$ 8.000 nos plantões, e aí quando ele soma isso tudo no final, deu mais de R$ 1.600. Ou seja, quando formos calcular o benefício da aposentadoria dele, o benefício vai estar limitado ao teto, mas ele contribuiu acima. Então, o que ele tem que fazer? Isso. Se ele contribuiu a mais, ele vai ter que entrar com um processo dentro da Receita Federal, solicitando a restituição desse valor que ele pagou a mais.
Só que nós temos um problema, que grande parte desses médicos, quando chega para a gente percebe essa contribuição acima do teto, já se passaram mais de 5 anos. Então, esse médico, esse residente, ele tem que ficar muito atento com essas contribuições previdenciárias. Quando eu tenho mais de um vínculo, um vínculo no regime geral, no INSS, eu tenho que ter daquela declaração que eu pego de uma cooperativa, levo para um hospital, pego do outro hospital, levo para o outro hospital, justamente para quê? Para a gente não ter uma questão de bitributação ou uma tributação acima do teto estabelecido. Porque não adianta eu contribuir acima do teto do INSS mais de R$ 1.600 se a minha aposentadoria no futuro, se o meu auxílio doença, meu auxílio incapacidade, auxílio paternidade, auxílio maternidade, se ele vai estar vinculado ao teto do INSS. Então, esse residente ele precisa ficar muito atento quando ele faz essa contribuição. O que está sendo descontado? O que ele precisa complementar? Claro que a gente sabe hoje que a gente tem outras modalidades, né? A medicina, assim, como todas as profissões evoluíram, e hoje a gente não tem muitas das vezes a questão do emprego formal, a gente tem a questão das PJs, né? Nós temos aí, por exemplo, várias modalidades de PJ no qual esse médico ele vai ter que encaixar, né? Muitas vezes pode pensar assim, olha, o médico ele pode ser MEI? Não, o médico não pode ser MEI. O MEI ele tem um determinado valor, um determinado faturamento que ele pode ter anual. Hoje o faturamento de um MEI é R$81 mil. Ele não pode sair emitindo nota acima de R$81 mil, porque ele vai estar violando a legislação tributária. Mesmo porque médicos e advogados não podem ser MEI. Não podem ser MEI. E aí ele está violando a lei. Então, assim, vou trabalhar enquanto PJ, né? Sou PJ. Eu tenho que pensar, olha, para que eu seja PJ, um dos requisitos primeiro, eu não posso ter um vínculo público, eu não posso ser servidor público. Servidor público, grande parte dos estatutos do servidor público, ele fala que o servidor público ele não pode ser uma pessoa jurídica, porque há um conflito de interesse. E eu ouço muito durante os atendimentos, Rosângela, assim, mas o médico ele pode trabalhar somente 12 horas no estado, no município, na União, e o que ele vai fazer com o restante das horas dele da semana? O nosso entendimento, o nosso legislador, quando ele impôs essa limitação, é justamente por uma questão de conflito de interesses. O servidor público, ele tem que ter uma dedicação exclusiva para o serviço público. Esse é o pensamento, talvez, de um legislador muito antigo. Mas o servidor público, por exemplo, quando eu sou um PJ e eu vou contratar com o serviço público, eu posso sair na frente dos demais concorrentes, dos demais PJs, porque eu já sou servidor público, eu já tenho trâmite, eu já consigo ali negociar internamente. Então, para que, né, um dos princípios da administração pública é a questão da transparência. Então, eu não posso permitir que o servidor público ele tenha uma PJ. Né, porque isso conflita com a questão da transparência, a questão ali da dedicação exclusiva ao serviço público. Né? A outra questão é, se eu sou PJ, eu tenho que administrar o meu negócio. Como é que eu vou administrar o meu negócio, ao mesmo tempo trabalhar no serviço público? Ali nós temos conflitos de interesse. Então, o servidor público, o médico que é efetivo, ele tem que verificar junto ao estatuto dele, porque ele pode responder a um processo administrativo e até mesmo ser exonerado a bem do serviço público, porque ele tinha uma PJ no nome dele, no qual ele era o principal administrador. Ele pode até, claro, existem algumas modalidades, alguns estatutos que permitem que o servidor público ele atue numa PJ enquanto cotista, sabe? Então, ou seja, ele tem uma pequena parte, ele não tem poder nenhum de decisão, né? Poder de voto, ele não tem nada. Ele tem uma cota à parte, é como se ele tivesse uma ação daquela pessoa jurídica, daquela personalidade jurídica, mas ele não tem nenhum poder de decisão. Então, o nosso residente, aí, né, o nosso acadêmico, ele tem que ficar atento a essa questão, né? Eu vou ser PJ, eu sou PJ, mas eu tenho um vínculo público, cuidado, porque aí existe conflitos de interesse. O Reinaldo, diante da sua fala, eu percebi algumas coisas. Por exemplo, o médico, ele trabalhando de várias formas, recebendo, né, de várias fontes, ele corre risco de perder tempo, assim, de aposentadoria, trabalhar e aquilo não contar para a sua aposentadoria? Doutora Cláudia, a gente tem que pensar o seguinte, a doutora Kátia, ela disse para a gente no início o seguinte, a gente tem que acompanhar o nosso extrato previdenciário,
né? Não é todo mês você chegar lá e ficar olhando, né? Mas de vez em quando você dá uma olhada. A responsabilidade do recolhimento, ele é do empregador, ele não é do empregado, né? Então, o que eu tenho que demonstrar para o INSS é o meu vínculo. Eu tenho que demonstrar, olha, eu tenho um vínculo e eu contribuí, né? Ou seja, o contra-cheque ela é importante, mas hoje quase já não existe mais o contra-cheque impresso, né? Aqueles olerites antigos. Hoje é tudo no mundo digital. Então, o que eu preciso demonstrar é o vínculo. Então, por isso que a CTPS ela é importante. A gente demonstrar, olha, eu trabalhei, né? Aqui está o meu vínculo ele é de seletista. Eu acompanhar, por exemplo, as minhas contribuições, os meus recolhimentos pelas cooperativas, né? Por quê? Eu vou demonstrar, falar, olha, eu trabalhei. A lei, ela transferiu essa responsabilidade para o empregador, para o administrador da cooperativa. É a cooperativa que tem que fazer o desconto. Se ela não fez o desconto, por que ela não fez o desconto? Ela infringiu a lei, ela infringiu a norma. Então, ela vai ter que ser responsabilizada. Então, por exemplo, a doutora Cláudia tem um período dela que ela não tem uma contribuição, não tem contribuição de nenhuma das cooperativas. Mas ela declarou, está lá na declaração do imposto de renda dela, que ela faturou. Mas por que não houve o desconto? Por que não houve o repasse? A responsabilidade ela não é da doutora Cláudia, ela é da cooperativa. A cooperativa que tinha a obrigação. Isso está no texto de lei. A lei fala, olha, é de responsabilidade das cooperativas, é de responsabilidade do empregador fazer o quê? A retenção, antes de fazer o repasse. Ele não pode fazer o repasse das suas guias do seu faturamento sem antes fazer o desconto. Obrigatoriamente, ele tem que fazer o desconto para depois de fazer o repasse do seu valor. Por outro lado, se você é PJ, é muito comum no nosso país as pessoas fazerem um contrato de PJ, e os jovens médicos a gente tem visto muito isso, sim. E aí ele paga um salário mínimo, sobre um salário mínimo, a Previdência, e faz aí um contrato de 10 mil, mas ele só paga sobre um salário mínimo. Quando ele tiver algum problema, primeiro que ele está contra a lei, porque a Previdência Social, ela é um tributo, ela é obrigatório. Então, se a Receita cruzar o dado dele lá, que ele ganhou 10 mil e ele só pagou sobre um salário mínimo, né? Aí tem que ver a questão de distribuição de lucros e tudo, isso aí também é com o tributário, mas é só para ficar atento, só quero chamar atenção sobre essa questão. Porque aí na hora que ele for precisar, às vezes, de um auxílio maternidade ou de um auxílio incapacidade ou mesmo da aposentadoria, o que vai contar é quanto que ele contribuiu. Tá? Então, não adianta, nossa, mas eu trabalhei, acontece muito das pessoas falarem, eu trabalhei 40 anos, doutora, e eu não estou conseguindo aposentar, mas quando você vê, ele trabalhou, mas ele não contribuiu. O sistema, desde 88, ele é contributivo. Não é só trabalhar. Antes de 88, existia aposentadoria por trabalho, por tempo de trabalho. Hoje, não. Depois de 88, o INSS é um sistema de seguridade. Então, você tem que pagar o INSS, né? E como um sistema de seguridade, se você deixar de pagar um ano, por exemplo, você perde a condição de segurado. E você pode, às vezes, perder um auxílio incapacidade, um auxílio maternidade, porque você deixou de pagar um ano. Então, você perdeu aquela condição de segurado. Então, é muito importante pagar o INSS e pagar com o valor que você pretende realmente receber num caso de incapacidade, né? Kátia, eu acho extremamente importante nesse ponto que você tocou, porque hoje em dia, o que acontece? O jovem médico, ele é exigido que seja um contrato PJ. Muitos dos hospitais, né, dos Sim. vínculos trabalhistas, exigem que ele tenha uma PJ para ele ser contratado. Então, ele não vai entender, compreender bem esta questão. Então, a gente falando exatamente essa questão da aposentadoria, da importância da contribuição correta, neste ponto, eu acho muito importante. Inclusive, ele pode negociar o contrato dele, né, também para que aquela empresa a qual o contrata quanto PJ faça a contribuição previdenciária. Isso também pode constar no contrato dele. Ao invés de ser ele que ele tem as duas opções. No próprio contrato, não. Então, eu vou trabalhar para você, ser PJ, mas eu gostaria que no nosso contrato você pagasse a minha previdência, as minhas contribuições previdenciárias sobre o teto máximo, por exemplo.
né? Isso E dá uma importante, garantia. doutora Kátia, trazer esse tema, porque o que a gente observa lá no sindicato com as demandas que chegam, que esse cuidado, né, que você está falando e que a doutora Cláudia reforçou, muitas vezes não constam nos contratos isso. Então, isso gera uma série de problemas, né, para o profissional, e pelo que eu entendi aqui, né, porque o assunto é muito amplo e vocês são os especialistas, caso aconteça a necessidade de um afastamento, ele é feito uma média desse valor que é pago, é isso? É exatamente isso. É uma média salarial que você vai fazer, desde quando você começou a contribuir até a data a gente chama de fator ai, desculpa. Da data em que ele for aposentar. Ou da aposentar ou do Uhum. auxílio-doença. Isso. Então, vamos supor, doutora Cláudia começou a contribuir para a Previdência em 1990, tá? E aí, ela teve uma criança em 2000. Então, vai ser a média desses 10 anos, tá? Que vai ser O ah, benefício no que ela vai caso, ter. 90 eu dei um exemplo errado, porque, na verdade, por causa daqueles vários planos que tiveram, as médias, elas sempre do INSS é a partir de julho de 94, tá? Então, a média começa assim. Você só começa a contar a média a partir de julho de 94. Então, vamos supor que a doutora Cláudia começou a trabalhar em 95, tá? E aí, ela teve um filho em 2000. Vai ser a média de 95 a 2000, né? E é por aí vai. Então, é a média salarial. Por isso que é muito importante que você faça uma contribuição maior para você ter um benefício maior, né? Lembrando que nós temos o piso, que é o salário mínimo, que é o mínimo que você pode contribuir para a Previdência, e o teto, que é 8.157 atualmente. Sim. E dentro desse tema, existe assim, uma pergunta muito comum que a gente tem de vários médicos que às vezes falam assim: olha, eu pago várias GPS. Isso vai influenciar? Eu vou ter um aumento da minha aposentadoria? Eu vou ganhar? Isso pode acontecer? Sim, Rosângela, cada vínculo que ele tiver ele vai ter uma renda. Cada renda, ele vai ter uma contribuição, ele vai ter que contribuir. Só que essa contribuição, ela é limitada. Lembra lá no início que eu falei assim, olha, o teto hoje para a gente recolher, o máximo que a gente vai recolher enquanto um profissional autônomo aproximadamente 20% do teto. Hoje está dando 1.600 e alguns reais. 1.600 reais aproximadamente. Dá um pouquinho mais, dá alguns reais e centavos. Então, o que ele tem que ficar atento essas contribuições, essas GPS, elas estão no teto ou elas estão passando esse teto contributivo. Porque muitas das vezes recolhe no hospital A, B, C, D, e quando soma isso tudo, a gente tem um excesso de contribuição. E aí ele vai ter que entrar com um processo dentro da Receita Federal para fazer a restituição. Hoje, o médico cooperado, ele tem essa vantagem, a FENCOM, ela faz esse controle de tal forma que os descontos em todas as cooperativas vão pensar, olha, hoje ele é cooperado, sei lá, da Unimed, da Copanest, da Ginecop, entre outras. Então, o que eles fazem? Eles centralizaram isso na FENCOM de tal forma que eles comunicam com essas cooperativas e a gente só tem o desconto até o teto. Passou do teto, não há mais desconto em nenhum. Mas o profissional autônomo, essa responsabilidade é dele. Então, ele vai ter que saber, olha, se ele tem vários vínculos, se ele faz vários recolhimentos de GPS, ele tem que informar. É aquela questão do empregado, né? O empregado pede para o empregador uma declaração e leva para o outro falando, olha, lá descontou tanto. Então, aqui você pode descontar até tanto, né? Tem mais de 3 GPS, mais de 3 vínculos. Então, vai ter que comunicar, mas aí é de responsabilidade do empregado, né? Porque se ele presta serviço enquanto autônomo, ele só tem que contribuir até o teto. O que passou do teto é dinheiro que ele está jogando fora, né? Ele está perdendo esse dinheiro. Que aí ele vai ter que correr atrás para abrir um processo dentro da Receita para ser restituído, né? Se tem mais de 5 anos, ele não vai ter direito a essa restituição, Sim. porque foi atingido pelo Instituto da Prescrição. E só para fazer abrir uma aspas aí, quando o doutor Reinaldo falou da FENCOM,
É só para esclarecer para quem não conhece, a FENCOM é a Federação Nacional das Cooperativas Médicas, né? Porque muitas das vezes que talvez não conheçam, gente, né? É só para esclarecer, abrir esse parênteses aí para esclarecer para vocês. Rosângela e doutora Cláudia, eu queria só colocar uma questão que é muito importante, foi até uma dúvida da doutora Cláudia num tempo anterior, sobre a residência médica. Residência médica conta para a aposentadoria? É o seguinte, até 2003, como a gente havia dito, quem era responsável pelo recolhimento era o próprio médico, porque o médico residente, ele era considerado autônomo. Então, ele contribuía ali através do carnezinho, lembra aquele carnezinho Sim. laranja e tal. Verdade. Se o médico fez a residência e contribuiu, esse tempo vai contar para a aposentadoria dele. Mas o sistema é contributivo. Se não contribuiu, mesmo que tenha feito a residência, não vai contar. Temos uma possibilidade na lei, até na entrada do decreto da prefeitura do INSS em 2020, ele podia indenizar esse período, tá? Um período ele tem que provar que ele trabalhou como médico e ele podia indenizar esse período que contaria na aposentadoria dele. Acontece que o decreto 10.410, ele fala o seguinte: se você indenizar, não entra nas regras de transição. Porque a partir de 2019, nós temos 5 regras de transição para quem já estava no sistema, tá? Então, tem aí de 50% do que faltava, 100% do que faltava, o sistema de pontos. Nós temos várias questões aí que aí a gente precisa de ver caso a caso aonde que você vai se encaixar, né? E aí, no caso desse decreto, ele falou o seguinte: se indenizar o período para trás, que você não pagou na época certa, você pode indenizar, o INSS vai receber, mas ele não vai contar para essas regras de transição. Começamos a judicializar, porque até 2019 podia, não tinha problema nenhum. Aí, nós começou a ter muito ajuizamento de ações questionando esse decreto. O que acontece? Alguns juízes falavam que podia, alguns juízes falavam que não podia. E quando acontece essa diversidade de decisões diferentes, chega até, a gente chama de repetição de demandas iguais, mas para que aquele tribunal tenha a mesma, por causa de segurança jurídica, a mesma decisão para todo mundo, porque senão não fica justo, né? Eu dou para a Cláudia e não dou para a Rosângela. Então, isso subiu até o STF, tá? Então, hoje tem um tema no STF que está sendo julgado se esse tempo de indenização vai poder ser contado ou não. Então, por enquanto, o que a gente tem orientado aos médicos é que, enquanto esse tema não for julgado, porque não é barato, você vai ter que pagar juros e correção depois de 1996, se você não contribuiu na época certa. Então, você vai pagar um valor alto. Se esse valor não contabilizar, não sei se vai valer a pena fazer essa indenização ao INSS. Por isso que a gente tem que olhar caso a caso, né? Então, a gente ainda depende dessa decisão do STF, tá? Que vai ser julgado ainda, para saber se o STF vai fazer essa repercussão geral, se vai conseguir esse tempo contar ou não. Por enquanto, a resposta administrativa é não. E no sistema judicial estão todas as ações sobrestadas até que o STF resolva. Doutora Kátia, a gente também tem que até analisar essa questão dessa indenização. Primeiro que ela já traz um valor alto. Segundo, qual a repercussão que isso vai trazer na média do cálculo da aposentadoria. Porque até 13/11/2019, a gente tinha um cálculo sobre 80%, a média de 80% das maiores contribuições. Depois de 13/11/2019, essa regra deixou de existir. Então, hoje, são 100% de todas as contribuições, a partir de julho de 1994. Então, se eu tenho um salário muito ruim lá atrás, né, um dos questionamentos que chega sempre é: mas eu contribuí a minha vida inteira no teto, né, e não está dando o teto.
nem todas as contribuições foram no teto, né? Ou seja, não permite que ele receba o valor máximo pago pelo INSS. Aí a gente tem que abrir o planejamento e mostrar para ele, olha, tá vendo? Esses meses você não teve contribuições no teto, mas é um absurdo, porque não foi descontado. Mas não adianta, a norma ela mudou. Até 13/11/2019, eu pegava aquelas contribuições que eram ruins, que eram tipo início de residência, autônomo, né? Contribuía sobre um salário mínimo. Eu descartava. Hoje não é possível mais descartar. Muitos chegam e falam assim: nossa, mas antes era assim, eu pagava sobre 10 salários mínimos. Se eu aumentar lá no final lá e começar a pagar no teto, eu vou receber no... Não vai. Isso foi do tempo lá, sei lá, do meu avô, porque eu acho que nem meu pai chegou nessa regra, né? A história previdenciária ela é muito disso, né? Antes, a legislação anteriormente falava o quê? Se você contribuísse o cálculo do benefício era feito sobre as últimas 36 contribuições. Então, nos últimos 3 anos, a Rosângela trabalhou a vida inteira pagando sobre um salário mínimo. Faltando 3 anos para ela aposentar, ela chegava lá e falava assim, olha, eu vou pagar sobre o máximo que eu posso pagar para me receber. Porque o benefício dela seria sobre os últimos 36 meses. Só que, até 2019, isso já tinha sido mudado. Ou seja, iam pegar todas as contribuições de julho de 94, foi quando a gente teve a estabilização da nossa economia, né, que o real, né, ele entrou enquanto moeda oficial. Então, dali para frente, até a data da aposentadoria, considerava 80% das maiores contribuições, as piores iam embora. Depois, com a reforma, a emenda constitucional 103, acabou. Nem os 20% vão embora mais. Então, todo mundo vai junto. Então, quando eu penso aí, olha, esse mês eu vou contribuir sobre um salário mínimo. Não, tá, ok, você pode contribuir sobre o seu salário mínimo, né? Mas lembre-se que o seu cálculo da sua aposentadoria no final, ele vai levar em consideração que um mês você pagou sobre um salário mínimo apenas. Reinaldo, E o benefício ele vai cair. Diante disso tudo, eu fico pensando nessas demandas que vocês têm no escritório, de colegas, às vezes, que trabalham juntos por um grande período, entra com um processo de aposentadoria e fala, olha, eu vim aqui porque minha colega aposentou com um valor X, eu vim aqui porque eu quero a mesma coisa, eu tenho a mesma idade, trabalho no mesmo lugar. E nem sempre isso é possível, é verdade, não é isso? O direito previdenciário ele é regido pela lei no tempo. E por mais que tenham entrado, às vezes, muitas das vezes, no emprego na mesma data, quando a gente vai analisar o cenário previdenciário, ele é diferente. As contribuições foram diferentes, o tempo contributivo, a idade é diferente. Eu tenho que pensar, homem e mulher, cada um tem uma regra diferente, tempos diferentes, idade diferente, tempo de contribuição diferente. Aquele, às vezes, que entrou no mesmo concurso, ele já tinha contribuição antes, o outro não tinha. O outro tinha 10 anos, que ele já tinha trabalhado num outro serviço público, levou uma certidão de contribuição, então ele vai ter mais tempo. Então, cada caso é um caso, né? A gente tem que pensar. E falando em servidor público, eu só queria deixar umas diquinhas básicas aqui. Era um tema que eu estava, assim, muito querendo falar, porque o servidor público, gente, a gente tem que realmente tirar o chapéu. Muitos dos colegas, eles saem dos seus consultórios, dos serviços particulares, para dedicar ao serviço público. E a gente sabe que nem sempre essa remuneração é muito justa, né? Não é a melhor que ele poderia ter. Mas, mesmo assim, ele está lá no serviço público, dando o melhor trabalho, profissionais assim excelentes. E, algumas vezes, acontece aí no meio uns tropeços e quer aposentar, precisa de aposentar, e na hora que ele vai ver, aquele tempo dele não teve muita contribuição, não é, Kátia? Vai aposentar com um salário bom, porque eu dediquei, fiquei ali trabalhando, mas nem sempre é assim. Kátia, fala um pouquinho dessa experiência que você tem aí com esse servidor público querido nosso. Pois é, doutora Cláudia. Como a gente está falando aqui desde o início, o serviço público e a Previdência, ela é regida pela legislação que é alterada, né? Então, desde da Constituição de 88, nós já tivemos várias reformas da Previdência, né? E aí, antigamente, o servidor público, até 88, o servidor público nem contribuía para a Previdência, porque ele era um servidor para o Estado, então ele não precisava, porque a recompensa dele seria uma aposentadoria após 30 anos de serviço com aquele salário que ele trabalhava.
A partir de 88, e principalmente depois de 98, a Emenda Constitucional 20, começou a ter a obrigação do servidor público contribuir para o seu regime, até mesmo porque o regime ele é contributivo e ele precisa de ter aí um equilíbrio, né? E aí começou nessa época, a contribuir. E aí teve outras reformas. Então, esse regime de previdência, que cada ente tem um regime de previdência, então, a Prefeitura de Belo Horizonte tem um regime, o Estado de Minas Gerais tem outro regime, Contagem tem outro regime, Betim tem outro regime. Essas 4, por incrível que pareça, elas não fizeram as suas reformas ainda, não se adequaram ainda. Então, elas continuam com as regras antigas, tá? Mas a regra antiga não é tão antiga assim, é da Emenda Constitucional 41. E aí, o que nós temos que pensar? A pessoa que trabalhou para o serviço público e ela tem essa coisa, nossa, quando eu aposentar, eu me dediquei e eu vou aposentar com o meu último salário, né? Que é bem acima do teto, vamos supor que ele tem muitos anos, tem umas progressões. Só que tem uma regra. Quem entrou no serviço público até 31/12/2003, ele tem direito ao que a gente chama de integralidade e paridade. Ou seja, ele vai receber o salário dele integral, tá? Na aposentadoria. Mas aquele servidor público que adentrou no serviço público como efetivo a partir de 1º de janeiro de 2004, ele não tem direito mais à integralidade. Isso é lei, a Emenda Constitucional trouxe isso. Ele vai aposentar pela média de todos os salários que ele entrou. Então, muito servidor público não sabe disso. Ele chega lá e fala assim, não, mas eu venho aqui para aposentar, mas eu vou aposentar com o meu salário. Não, doutor. Doutora, só entrou depois no serviço público dessa data. Então, a partir dessa data, a legislação fala que é pela média, não é mais pela integralidade, né? Que é o seu último salário e paridade, ou seja, o reajuste vai ser todas as vezes que os seus pares tiverem reajuste, você terá também, né? E aí, no caso de quem aposenta no serviço público pela média, o reajuste dele vai ser com o mesmo índice do regime geral, INPC, né? Então, isso aí tem que ficar muito claro, né, para os servidores públicos, porque às vezes eles ficam tristes, né? E aí, depois disso, ainda teve uma outra questão, numa outra reforma, que é a questão da previdência complementar. Isso. Então, olha só, a gente tem, no servidor público, hoje nós temos 3 marcos. Nós temos aquele que entrou no serviço público até 15 de dezembro de 1998, que ele precisa ter homem, 35 anos de contribuição, mulher, 30 anos, mulher, 55 anos de idade e homem, 60 anos de idade. Quem entrou até esse período, o homem e a mulher, ele pode ter uma redução na idade de acordo com o tempo de contribuição. Ele vai aposentar com integralidade, vai aposentar com paridade. Quem entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, ele já não tem mais esse benefício da redução da idade para o homem e para a mulher. Então, ela vai ter que ter, a mulher tem que ter 55 anos, o homem tem que ter 60. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição, o homem tem que ter 35. Eles têm integralidade e paridade. 1º de janeiro de 2004 para frente, a gente tem a questão do requisito idade, a gente tem a questão do tempo de contribuição, e aqui já é média, a gente já não tem mais integralidade e paridade. Nesse período, a gente não tem uma vinculação a um limite para essa remuneração. A gente tem um limite, que é o que a gente chama de limite constitucional, que fica vinculado no município, fica vinculado ao salário do prefeito, no estado fica vinculado ao salário do chefe do executivo, na União, idem, né? Só que nós temos agora, com a instituição da Previdência Complementar, todo servidor que entra no serviço público, no cargo efetivo, a partir do momento que foi instituída a Previdência Complementar, o benefício de aposentadoria dele, ele acaba sendo dividido. Por quê? O regime próprio de previdência, ele vai pagar a aposentadoria até o teto do INSS, até o limite estabelecido pelo INSS. Então, vamos pensar assim hoje. O médico, ele tomou posse hoje na prefeitura de Belo Horizonte.
Belo Horizonte, a gente já tem um regime de previdência complementar. O salário inicial dele é de R$ 10.000. Então, para o regime próprio da Prefeitura de Belo Horizonte, ele vai contribuir até o valor de R$ 8.157. O que excedeu R$ 8.157, ele vai contribuir para a Previdência Complementar. Quando ele aposentar, Rosângela, a Prefeitura de Belo Horizonte paga para ele até o teto do INSS. O restante do benefício dele vai ser o que ele acumulou ao longo da sua carreira e o que aquele rendimento daquela Previdência Complementar lhe permitiu adquirir ou totalizar ou somar no decorrer do tempo. Então, assim, olha, servidor público, ele tem vários marcos temporais. E hoje, quase todos os regimes próprios, eles já instituíram o sistema de previdência complementar. Por quê? Assim, ele vincula primeiro que ele limita, ele coloca um limite, então vai até um determinado ponto, 8.157. Dali para frente é previdência complementar. Previdência complementar é obrigatório? Aí nós vamos voltar naquela questão lá do médico que vai ser PJ. Ele pode não vincular, ele pode falar, olha, não, eu vou ficar somente com o RPPS, eu vou contribuir somente até o teto, eu não quero previdência complementar. Mas lembrando, quando ele aposentar, aquele salário dele, o RPPS, o regime próprio, só vai pagar até 8.157. E aí pensa, né? O médico está lá no final da carreira, né? Com promoções, progressões, todos os títulos que apresentou, aí ele está lá com um salário de R$ 20.000. Opa, vai aposentar, a média dele deu R$ 20.000, ok. Mas você não tinha previdência complementar, você só vai aposentar com o teto. No máximo que vai acontecer, você recebeu 8.157. Então, isso tudo precisa ser estudado, né? A gente precisa entender assim, olha, não vai aposentar com integralidade e paridade. Integridade e paridade, ele termina, como a doutora Kátia falou, no dia 31 de dezembro de 2003. Ingressou no serviço público depois? Não tem jeito. É média contributiva. E essa previdência complementar, né, deixar claro que é diferente da previdência privada. Da previdência privada, né? Porque ela é houve uma confusão, né, quando houve essa transição, né? Então é uma coisa completamente diferente da outra, né? Assim, geralmente quando se institui esses regimes de previdência complementar, eles geralmente abrem a oportunidade para aquele servidor que já estava na ativa fazer a migração para a previdência complementar. Ou seja, ele pode escolher entre ficar lá no regime antigo dele, vamos supor que ele tinha integralidade, ou ir para a previdência. Ele tem um período, geralmente, que eles abrem, né? Tanto no federal quanto no estadual. Cada ente tem o seu sistema, tá, gente? Complementar também, com regras diferenciadas. Importante. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Cada caso é um caso, né? E até... A gente está falando só na questão geral, né? Exato. A questão da migração, ela precisa ser estudada. Não é só simplesmente falar assim, olha, vou migrar porque parece ser mais vantajoso. Não, calma, a gente tem que sentar, fazer cálculo, fazer planejamento previdenciário. Porque, assim, é a aposentadoria do segurado, é a aposentadoria do médico, né, que vai contar. E, assim, a partir do momento que eu faço a migração, ela é um caminho unidirecional. A partir do momento que eu faço a opção, eu não volto mais para o regime anterior. Então, para tomar essa decisão, olha, vou fazer a adesão ou não vou fazer a adesão, eu preciso sentar e fazer um planejamento. Porque se eu venho aderir, né, automaticamente depois eu não posso voltar e falar, não, eu quero o regime anterior. Não. Você vai ter que permanecer. E era uma pergunta mesmo, uma dúvida, né, que alguns colegas têm, dúvida minha também. Aí eu me aposentei, eu fico quietinha ali com aquele salário, eu tenho que ter algum cuidado aí para eu cuidar dessa minha aposentadoria, se está tudo certo. O que eu faço? Doutora Cláudia, toda vez que o servidor público ele aposenta, a gente precisa pedir a cópia do processo, que a gente precisa fazer a análise desse processo, desse cálculo, como esse cálculo foi feito, né? Porque se a gente trata de médias contributivas, a gente tem que entender o que tinha reflexo, o que não tinha reflexo, isso foi levado em consideração, isso foi excluído do cálculo do benefício. É muito comum que algumas verbas elas sejam excluídas do cálculo do benefício. Ou seja, a doutora Cláudia, ela contribuiu sobre aquela verba, e quando vão fazer o cálculo, eles retiram aquela verba do cálculo. Falam, não, isso aqui não incide. Né? A gente tem, hoje, né, a gente discute muito nos tribunais a questão dos descontos previdenciários indevidos, né, que são aqueles no qual eles não vão ser inseridos no cálculo do benefício previdenciário, mas o servidor ele paga a contribuição previdenciária sobre.
Adicional noturno, insalubridade, gratificação de final de semana, hora extra. Quando o servidor aposentar, isso não vai ser inserido no cálculo. Mas muitos entes, eles cobram a contribuição previdenciária sobre esse valor. Que é um assunto muito em voga. E aí, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa acionar o judiciário para cessar esses descontos. Então, assim, aposentou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, regime geral ou regime próprio, é pegar uma cópia do processo. E a gente vai ter que analisar esse processo, da primeira à última página, para a gente entender, construir ali uma linha temporal, para a gente entender, foi feito o cálculo correto? Está correto? Muitas das vezes, né, existem alguns entes federados que, assim, 80% dos processos de aposentadoria, eles precisam ser revistos. Porque existe algum erro de cálculo no final quando se faz. Então, é importante também a questão da revisão, né? Para você olhar se você tem algum direito depois que você está aposentado. Lembrando que no serviço público, 5 anos para prescrever. Você só pode pedir a revisão, né? E receber os últimos 5 anos. E no regime geral, 10 anos, tá? E uma outra dica importante, cada caso é um caso, cada ente federativo tem um regramento próprio, então precisa a gente está dando aqui dicas gerais, né? Mas o importante é que cada um faz um estudo, procure seu advogado previdenciarista especializado. E uma outra coisa que é muito importante, às vezes o advogado é previdenciarista em regime geral, somente. E aí ele pega um quinis de um médico. Ele não vai saber as regras, porque às vezes a gente tem que equilibrar. Vamos pegar um tempo daqui, levar para cá, vamos fazer isso. E aquele advogado que não tem um conhecimento sobre o regime próprio, ele pode prejudicar um médico, tá? Nós tivemos já vários casos no nosso escritório de profissionais da área da saúde que ela estava pegando todo o tempo dela do regime geral, a advogada entrou na justiça pedindo aposentadoria, sendo que se ela trouxesse ela já tinha uma idade de 62 anos, se ela levasse um tempo do regime geral para o regime próprio, ela conseguiria as 2 aposentadorias na mesma data. Mas, infelizmente, teve esse problema e ela foi prejudicada. Então, é muito importante que você vá a um profissional que realmente tenha conhecimento, principalmente, como eu disse no início, né? Aquelas categorias que são privilegiadas, que têm mais de direito a 3 aposentadorias, né? Então, esses precisam, sim, de uma orientação de um advogado especialista, tanto em regime próprio quanto em regime geral. Né? E também depois podemos falar em outro podcast sobre a questão da pensão, que também é outro programa. É um assunto muito integrante, né? Porque você falar de aposentadoria, de médico, com todas essas nuances, né? A gente ficaria aqui, eu acho que uma tarde inteira, uma manhã inteira, falando desse assunto, né? E é um assunto, ao mesmo tempo, ele é amplo e muito subjetivo, né? Então, assim, que requer esse olhar cuidadoso, esse planejamento previdenciário e esse cuidado mesmo no decorrer da profissão. E sabendo que o assunto é amplo, é muito bom, a nossa conversa está muito, assim, para render, né, vários outros programas, mas estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso podcast, que trouxe esse tema muito importante sobre aposentadoria e que, com certeza, você que está acompanhando aí deve estar cheio de outras dúvidas, né? Mesmo a gente esclarecer em 2 blocos, informações super importantes, você deve ter várias dúvidas ainda. Então, eu deixo aqui que o sindicato está de portas abertas para atender você, doutora Kátia, doutor Reinaldo, estão lá para atender, orientar você, que tem vários vínculos, independente de seja no regime próprio, né, INSS, eles estão sempre disponíveis e entendem do assunto. Então, procurem o sindicato, tire as suas dúvidas, marque um horário com a secretaria do departamento jurídico, está à disposição de você, que é acadêmico, de você, que é médico, para orientar e atender vocês. E eu quero aqui agradecer imensamente a participação de vocês, a doutora Cláudia, nossa diretora
do CIMED MG, que veio a brilhantar e que também é uma pessoa que entende do assunto e que está ali disponível para ajudar vocês também, né, assim, nessa caminhada. Agradecer muito a doutora Kátia, ao doutor Reinaldo, pela participação de vocês, né, e deixo aqui que vocês vão ter com certeza, muitas demandas de você que está acompanhando, pode procurar, eles já têm muita demanda e vão ter muito mais. E aqui queria, né, ouvir uma palavra final de vocês, nesse finalzinho do nosso podcast. Rosângela, eu queria agradecer a você que ficou aqui ouvindo a gente até esse final e falar que nós estamos no sindicato para atendê-los, para ajudar. E nós fizemos para isso uma cartilha também para facilitar de consulta. Sim. Está no nosso site, é só você entrar, baixar a cartilha e você vai ter as orientações básicas. Mas como nós dissemos, cada caso é um caso e nos procure que estaremos lá para te atender. Doutora Cláudia, nossa diretora do Previdenciário. Então, eu e doutor Reinaldo somos de um escritório KFF que prestamos serviço ao Sindicato dos Médicos e sempre com Rosângela, doutora Cláudia, toda a diretoria do Sindicato dos Médicos, estamos sempre à disposição de você, filiado médico, para qualquer dúvida. É isso aí, pessoal. Como nós dissemos, cada caso é um caso, é muito específico, cada médico tem um cenário, tem um contexto previdenciário. Nós estamos à disposição no CIMED, né, sob a diretoria da doutora Cláudia e da Rosângela. Precisou, tenha dúvida, ligue, faça um agendamento, nós vamos fazer o seu estudo previdenciário, nós vamos fazer as orientações que são necessárias, né, para tornar a sua vida menos sofrida, né? Porque, assim, o médico às vezes chega nesse momento, o momento de aposentar, o momento de acabar, de cortar o cordão umbilical, né? Ou seja, deixar aqueles longos anos do serviço público ou da profissão, aí tem esse sofrimento e chega na hora da aposentadoria, fica perdido. Nós estamos lá no CIMED para tornar esse processo muito mais saudável, muito menos sofrido, né? Nós estamos ali para auxiliar e tornar, né, esse processo mais suave. Então, nós estamos à disposição para o que precisar, só agendar um horário que nós faremos o atendimento. Não deixe para a última hora, porque demora, às vezes, 2 anos para a gente conseguir reunir toda a documentação. Então, quanto antes, melhor. Isso mesmo. E é com esse recadinho importante que a gente termina aqui o nosso podcast Trabalho Médico, conectando você ao CIMED MG. Mais um episódio que trouxemos um tema muito importante. Reitero aqui a importância de você acompanhar o CIMED MG nas redes sociais, no YouTube. O nosso canal de podcast volta em breve trazendo outros temas importantes para orientar você que nos acompanha e, mais uma vez digo, estamos à disposição para poder orientar, receber sugestões de temas também, para que a gente possa cada vez mais estar perto de você, que é nosso filiado médico, você que é acadêmico e de toda a sociedade. Muito obrigada a todos que ficaram conosco e até o próximo episódio.